Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra codificada por Allan Kardec da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, é composto por 11 capítulos e estamos no capítulo 8, que fala da emancipação da alma. Estamos na última parte do capítulo, que é o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. É a questão 455. E hoje nós vamos para a segunda parte desse resumo teórico dos últimos três itens que vimos aqui no capítulo: sonambulismo, êxtase e dupla vista. Se perdemos os capítulos anteriores, é importante que voltemos, né? Porque senão vai ficar difícil de entender, provavelmente. Mas sigamos com o resumo de Allan Kardec. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita. Alma e espírito. A alma é o espírito encarnado. O espírito é o desencarnado. O espírito não tem corpo físico. A alma tem um corpo físico. Mas quando ela se projeta no fenômeno, seja de sonambulismo, seja de êxtase, ou quando ela vê, através do corpo espiritual, o mundo dos espíritos, vamos dizer assim, essa visão não é circunscrita, ok? Não tem uma sede determinada, ou seja, essa visão que o corpo espiritual tem, estejamos encarnados ou não, ela não se dá com os olhos como no corpo físico. Todo o nosso corpo espiritual tem a visão. Razão porque os sonâmbulos não lhe podem assinalar um órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, já que na condição de espíritos a vista não tem para eles foco próprio, foco no corpo, no próprio corpo espiritual. Se reportam ao corpo, quer dizer, nesse estado aqui de sonambúlico, que é o que ele está citando, se reportam ao corpo, estão sonambúlicos, mas têm acesso ao corpo, né? Estão ligados a ele. Então, estão afastados do corpo, mas falam através do corpo. Então, se reportam ao corpo físico, esse foco lhe parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que considerem ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Então, vai ser meio que uma indução da própria mente que vai dar um foco para essa visão, vamos imaginar. Quando nós olhamos a partir, não é, da altura dos olhos, então, como se estivéssemos vendo nesta altura. Mas, desdobrado, ele pode achar que está vendo mais alto, como se estivesse vendo aqui, né, nessa região aqui, como se o cérebro estivesse vendo. Ou como se a visão estivesse saindo de um outro órgão. Vamos imaginar aqui da altura do coração. Se ele considera que seja assim o principal, como ele mesmo diz aqui, Kardec, não é? O principal ponto de ligação entre o espírito e o corpo. Continua Kardec dizendo: o poder da lucidez, se tivermos dúvidas, basta escrevermos aqui nos comentários, tá? Eu respondo a todos. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. Ele vai explicar.
O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e conhecimento. Então, ele não sabe tudo. Essa lucidez quer dizer, só porque ele está longe dessa contenção da lucidez que o cérebro físico impõe, ele passa a saber tudo? Não, não passa a saber tudo. Então, o poder de lucidez não é ilimitado, certo? As suas faculdades e conhecimentos, elas vão variar segundo o grau de perfeição que haja alcançado. E é mais limitado ainda quando ligado à matéria, da qual sofre influência. Então, existe essa limitação quando estamos desdobrados. E quando estamos em vigília, como estamos aqui agora, mais limitado é. Mais limitado é. Essa é a causa pela qual a clarividência não é universal nem infalível. Por quê? Porque quem vai ver são espíritos imperfeitos, somos nós. Então, podem haver ali falsas interpretações do que está sendo visto. Né? E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transformem em objeto de curiosidade e experimentação. Olha, nós estamos falando de uma faculdade que não pode ser submetida, não é? Não submetida e permanecer confiável. Ou como se fosse, não, vamos fazer esse experimento e vamos tirar conclusões X, Y, Z. Mas espera aí, olha aqui. Não se pode contar com a infalibilidade. Quanto mais se desviem do proposto pela natureza. Nós não podemos fazer experimentos, vamos dizer, até podemos, é claro, mas vamos sair do que seja natural. Vamos sair do processo natural. Vamos entrar num processo quase que alternativo. E aí não podemos garantir que os resultados sejam fidedignos, porque nós não estamos falando aqui de efeitos físicos, nós estamos falando aqui de impressões, de conhecimentos. Que ele vê vai ser interpretado, o que o espírito vê nesse estado alterado de consciência, em que ele se desdobra, vai depender muito, como ele já disse aqui antes, não é? Das suas crenças, dos seus preconceitos, porque vai ser o filtro através do qual ele vai fazer essa leitura da realidade. Continua Allan Kardec dizendo: no estado de desprendimento em que se acha, no sonambulismo, o espírito do sonâmbulo entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Por quê? Porque assim como ele está desdobrado, a sua alma está desdobrada, também podem haver outros encarnados igualmente desdobrados e podem se encontrar no invisível, né? No mundo espiritual, como costumamos chamar. Também, além dos encarnados desdobrados, sonambúlicos, encontrarem outros desdobrados, podem também encontrar desencarnados. Né? Com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos. Desculpa. E servem de transmissão do pensamento como fio elétrico, ou seja, eles nem precisam articular palavras com a nossa linguagem materializada. Eles podem se comunicar pelo pensamento. E isto também vai depender de quê? Do nível evolutivo desses espíritos.
O sonâmbulo não tem, portanto, necessidade de que o pensamento seja articulado por meio de palavras. Ele o sente e o adivinha. Ele sente e adivinha, quer dizer que ele capta. Não adivinha na sorte, ele capta. É o que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral que o envolve. Cria-se uma ambiência que pode afetar, porque ele está extremamente mais sensível a esses fluidos quando está desdobrado, nós, não é? Ficamos mais sensíveis do que quando estamos aqui nesse corpo grosseiro, que abafa muito da nossa sensibilidade. Continua Allan Kardec. Essa também é a razão pela qual o concurso de numerosos espectadores, principalmente de curiosos, mais ou menos malevolentes, prejudica o concurso. Sim, essa também é a razão pela qual o concurso de numerosos espectadores, principalmente de curiosos, mais ou menos malevolentes, que prejudica de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, a bem dizer, se recolhem sobre si mesmas e só se desdobram com total liberdade no meio íntimo simpático. Aqui faz lembrar a própria reunião, o ambiente de uma reunião de materialização, não é? Onde também esses fluidos da ambiência são extremamente importantes para que o fenômeno se dê e para que o médium que está ali liberando esses fluidos para a materialização não seja prejudicado. Então, é muito sério isto. Se há uma ambiência que tem um ambiente que tem um sonâmbulo, e se ele entra em estado sonambúlico, não é para vir toda a família assistir como se fosse um espetáculo, porque isto pode, vamos dizer assim, pode causar mal-estar na pessoa, não é? Porque aquela curiosidade, não é? E aí ele fala que dá malevolências, porque às vezes as pessoas podem dizer, será que ele está inventando? Será que não? Quer dizer, são pensamentos de baixo teor. O melhor é o quê? Fica uma pessoa perto do sonâmbulo a fim de ajudar, não é? Saiba lidar com a situação e não é um momento, o fenômeno de ser um show que atraia espectadores. Não é? Aí ele vai dizer, olha, a presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre ele, sobre o fenômeno, o sonâmbulo, o efeito do contato da mão sobre a pessoa sensitiva. Isto é um choque fluídico, é profundamente desagradável. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo. Está vendo? Se vê duplamente, porque ele está se vendo aqui, né? Se vendo, como se estivesse vendo aqui, e olha para o lado e vê ali o corpo, deitado ou sentado na cama. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal. A dupla existência espiritual e corporal. Confundidos, entretanto, pelos laços fluídicos que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação e dessa dualidade. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação e essa dualidade faz que muitas vezes ele fale de si como se falasse de uma pessoa estranha. Vejamos, como é que isso acontece? Ele está desdobrado. Então, vamos dizer, meu corpo está aqui, né? E aí eu projeto, eu estou aqui do meu lado. Mas aí eu falo com a boca do corpo, eu falo aqui
e a voz sai aqui. Não é? A pessoa está aqui, a consciência está aqui, do lado. E, assim, nossa, olhando agora, essa pessoa, nossa, como ela engordou, não. Eu tinha uma outra ideia dela. Mas só que essa pessoa é a própria, não é? É a própria, mas fala como se fosse uma terceira pessoa. Isso é algo que não tem que acontecer, mas pode acontecer, ok? Por que será que a gente pensa nos exemplos que a gente pensa, não é? Então, vamos lá. Essa situação, que nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa dualidade, faz com que, muitas vezes, ele fale de si como se falasse de uma pessoa estranha. É que ora é ser corporal que fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual que fala ao ser corporal. Depende de onde é que está a atenção dele. Se ele estiver atento sobre o corpo, ou se ele estiver atento ao que está acontecendo no mundo ali espiritual à volta dele, e aí já não é mais, a atenção já não está mais no plano físico. Continua Allan Kardec? Não continua não, acabou. Nossa, passou muito rápido. Amanhã continuamos na terceira parte desta conclusão. E ainda tem mais um pouco depois, mas estamos bem já no final do capítulo, e assim Allan Kardec nos dá repassa as questões, porque não é algo muito simples, e vamos vendo com calma. E não vamos esquecer, por favor, o Livro dos Espíritos, toda a codificação, não é um conteúdo para se estudar uma vez. Ah, sim, já estudei uma vez o livro. Ah, eu li uma vez. Não. É para que seja o quê? Contínuo. O estudo é contínuo. Acabamos, daqui a pouco retornamos, e cada vez que retornamos, vamos entendendo um pouquinho melhor o que não tiver sido bem entendido da vez anterior. Amanhã estamos de volta com o nosso projeto 15 Minutos do Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.